Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o Padre Samuel, sou religioso da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, lá em Anápolis, Goiás. E nessa semana eu estou substituindo, ou melhor, ajudando, né, que dá para substituir o Padre Luiz Henrique. Estou ajudando ele lá na paróquia dele. Também pela manhã faço atendimentos lá e celebro na Escola Família de Nazaré, 6h25. Depois tomo um café, tudo de ferro. Depois faço alguns atendimentos lá, alunos, funcionários, e quem precisa, né? E depois volto à paróquia e saio a vida da paróquia, lá Santa Genoveva, onde estou hospedado e exercendo as atividades próprias de paróquia na ausência do Padre Luiz Henrique. Tenho 3 anos e meio de sacerdócio, ou seja, estou aprendendo um pouco o que é ser padre. Estou ainda na infância sacerdotal, aprendendo um pouquinho o que é essa beleza que é ser padre. Para muitos, ser padre é um peso, para mim é um privilégio, né? Poder fazer certas coisas que só o sacerdote faz. Então, antes de me tornar padre, eu já admirava muito essa vocação, e hoje ver como padre para mim é uma graça que Deus faz, é a graça que Deus concede, afinal, Ele que chama a vocação e Ele que mantém a vocação. Muito bem, Tiago me convidou aqui, na ausência de melhores pregadores, chamou eu. Se vocês não gostarem, podem reclamar com ele. Tiago me pediu para falar sobre vocação à santidade universal, né? Não universal do reino de Deus, mas todos são chamados à santidade. Todos. Até você. Até o alemãozinho ali. Todos são chamados à santidade. Antes de entrar propriamente nesse tema que eu preparei para vocês, fiz aqui um pequeno rascunho do que eu quero falar. Preparando essa palestra, eu pensei em uma história. Certa vez, lá no inferno, teve uma reunião. O diabo-chefe mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp dos diabos. Reunião hoje na sala mais quente do inferno, às 10 horas da manhã. E todos os diabos se reuniram. E o diabo-chefe falou aos seus diabos: o que nós deveríamos fazer para perdermos o maior número de almas possíveis? Afinal, no inferno ainda tem muito espaço. O que nós deveríamos fazer? Alguém tem alguma dica? Aí o diabo levantou a mão. Ele falou: que tal se nós endurecêssemos o coração do homem? Coração duro, menos sensibilidade para a caridade, mais almas do inferno. E o diabo-chefe falou, pensou: mas isso já é bem ultrapassado. O coração do homem por si já é duro. Imagina um homem ver o pobre lá na rua pedindo esmola, nem se comove mais. Um jornaleiro aí pegou o jornal lá no semáforo, eles fecham os vidros, não estão nem aí com sensibilidade mais. O coração do homem já é duro de si. Alguém tem mais alguma dica? Aí o outro já levantou a mão. Que tal se nós aumentássemos os programas pornográficos? Mais sensualidade, mais pornografia, mais adultério, mais almas no inferno? E o diabo-chefe falou: isso também já é ideia ultrapassada. Imagina, tudo hoje é sensualidade. Olha as músicas, o funk, o sertanejo universitário, as letras do Gustavo Lima, Maiara Maraíza, sensualidade, sexo desregrado, fornicação, adultério, promiscuidade. E aqui eu não estou nem falando de Anitta e Pablo Vittar. Alguém tem mais alguma dica? E o
diabo idoso lá no fundo, levantou a mão. O diabo-chefe falou: pois não? Que tal se nós incentivássemos as pessoas a fazer tudo o que o padre ensina, só que depois eu faço, amanhã eu faço, deixa para depois. E o diabo-chefe falou: ah, isso eu gostei. Vamos usar essa tática com os homens. Fazer tudo o que o padre ensina na homilia dominical, só que depois eu faço. Amanhã eu faço. E até hoje, nós caímos nesta cilada do diabo. Essa tática. Depois eu me confesso. Depois eu me converto. Depois eu rezo meu Deus. Depois eu leio o livro. Depois eu vou no grupo de oração. Depois. E a experiência mostra que o depois nunca chega. Quem que quer ser santo, levanta a mão. Fica com a mão levantada, por favor. Quem aqui vai à missa todos os dias, mantenha a mão levantada. Quem aqui reza o texto todos os dias, levanta a mão de novo. Quem reza o rosário completo, mantenha a mão levantada. Vocês querem que você dê jeito? Como que eu ganho o céu? Como que eu me santifico? Tem um santo que nós celebramos hoje, muito interessante, São Domingos de Gusmão. Ele viveu no século XII, XIII, e ele foi fazer uma peregrinação para o sul, para Roma, e passando pelo sul da França, ele se deparou com alguns hereges que estavam difundindo entre os cristãos uma doutrina errônea, uma doutrina errada. E aí, São Domingos de Gusmão falou assim: como que eu vou evangelizar esse povo? Porque os cátaros, que era a heresia na época, eles só diziam assim: você vai ganhar o céu e você ser virtuoso. Mas se tem sacramento, não precisa. Se você fazer caridade, se você perdoar, se você ser uma boa pessoa, se você fazer filantropia, tipo uma espírita, sabe? Tem tudo isso, mas não tem sacramento. E se comunga mal, é o pecado. Você não precisa de sacramento. Se você fazer atos virtuosos, vai para o céu. E São Domingos de Gusmão falou: isso é muito perigoso. Está tirando o sacramento da vida do povo. E o povo começou a se perder nessa doutrina errada. Depois São Domingos de Gusmão foi rezar, e Nossa Senhora apareceu para ele, e ele perguntando a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, luzes para poder evangelizar aquele povo. E Nossa Senhora apareceu para São Domingos de Gusmão, lhe deu um rosário. Imagina que você é São Domingos, eu sou Nossa Senhora. Dando um rosário, falou assim: você só vai conseguir convencer esse povo com o rezo do rosário. Sem isso, você não vai conseguir ter sucesso na sua evangelização. O segredo para convencer o povo é a reza do texto. E ele começou, por meio da oração do rosário, pregar. E aí ele fundou uma ordem chamada Ordem dos Pregadores. E assim, ele contemplava a palavra de Deus, entendia na meditação, pregava e auxiliar a sua pregação e a rezar seu texto, seu rosário. Pela conversão desse povo que tinha se perdido com essa ideologia, com essa heresia dos cátaros. Se você quer graças especiais, aprende a pegar no texto mais que no celular. Sério? Mais uma vez, quem reza o texto em casa com os filhos todos os dias do esposo? 1, 2 pessoas, 3, 4. Gente, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Sério?
aquela tradição que os nossos bisavós, avós, pais passaram para nós, o que está passando para os outros. Olha a realidade dos matrimônios atuais. Tudo quebrado. Olha o número de divórcio. Olha essas teologias malignas aí destruindo a família. Aborto, homossexualismo, eutanásia. Nossa Senhora de Fátima falou: quem rezar o texto vai acabar o fim da guerra. Vai acabar a guerra. Quem rezar o texto vai salvar alguns do inferno. Quem rezar o texto vai consolar Deus. Se eu sou capaz de salvar alguém do inferno, de acabar com a guerra mundial, de consolar Deus, a paz em casa não vai chegar? Reze o texto todos os dias. Ela nem pediu um rosário completo, pediu um texto. 25 minutos. 25 minutos. E será que essa oração já é atendida por Nossa Senhora que pediu 100 anos atrás? Na minha vida, na sua, na família, na paróquia? É preciso resgatar essa tradição de ensinar o texto dos filhos e netos. É sério, o mundo está caótico. Aqui embaixo vocês estão rezando, aqui em cima está ensinando teologia. É universidade. Olha os nossos jovens universitários. Parece que entra para a faculdade para ficar mais burro, não entendo. Você é capaz de se formar, receber uma profissão digna, mas não, é para virar marxista. Olha as ideias. Olha as ideologias destruindo nossas casas. Eu perguntei para vocês, quem aqui quer ser santo? Todo mundo levantou a mão. Mas para eu ser santo eu preciso usar os meios que me levam à santidade. Entende? Exemplo. Vamos tentar ser o mais prático possível para ninguém sair aqui com dúvida. Eu estava lá perto do aeroporto, meia hora atrás, celebrando a missa, 19h30, paróquia Santa Genoveva. Após a missa, eu tinha um destino, chegar até aqui, eu nem sabia onde que era. Falando faculdade de paróquia, eu tinha uma noção de que era, né? Eu estou 15 anos fora de Goiânia. Então, eu vim com localização, mas eu calculei. Ó, daqui lá, meia hora. Quais os meios eu vou usar para chegar até o centro lá de formação Santa Teresinha? Eu vou a pé? Vou de bicicleta? De Uber, carro, avião, helicóptero? Como que eu vou chegar lá? Eu vou de carro, eu sei dirigir, eu estou com carro. Pronto, eu tenho que excluir as outras possibilidades. Eu comecei a me dirigir em direção a esse local. Se eu pegasse outro destino que fosse em direção a Brasília, eu não ia chegar aqui na hora do programa, eu ia me atrasar. Mas para eu chegar aqui, eu usei os meios que me trouxe aqui. Se o minha meta é o céu, é a santidade, é a vida adotiva com Deus, quais os meios eu estou usando para alcançar o céu? Se eu sei que o rosário é fonte segura de santificação, por que eu não estou rezando o rosário? Se eu sei que a missa é minha união com Jesus por meio da Eucaristia, por que eu não estou na missa? Pai, porque eu não tenho motivação. Não tem nada a ver com motivação, é um propósito. É disciplina. Nós estamos, por exemplo, aqui nesse tempo das Olimpíadas, né? Você acha que um atleta ele tem motivação todos os dias para treinar? Estou motivado, eu vou treinar 8 horas por dia, pegando peso, correndo. Claro que não. Esses jogadores da NBA que jogou contra a seleção brasileira no basquete, eles treinam, para fazer um jogo só. A semana inteira para jogar um jogo. Para ganhar uma medalha que vai enferrujar a montanha. E daqui a 100 anos ninguém vai nem estar lembrando deles. E vai se perder. E nós? O que nós estamos fazendo para ganhar o céu? Quantas pessoas aí estão pecando para ganhar o inferno de maneira consciente? E nós, para ganhar o céu? Qual sacrifício eu sou capaz de fazer por nosso Senhor Jesus Cristo? Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos,
eles eram muito preguiçosos para rezar o texto, igual nós, igual eu, que é muito difícil rezar o texto. Dá um sono terrível, viu? Se você quiser rezar, pega o texto que você vê, você nem te calmante, rapidinho você reza. Lá em casa era interessante, não? Porque eu sou o 8º filho de 12 irmãos. 12. Então, se para você é difícil concentrar com 3, 4 pessoas, imagina minha mãe com 12 filhos, né? E ela reuniu os filhos em casa, os que estavam em casa, então alguns estudavam e tal. Ela desligava a TV, na hora da novela das 8, das 9, das 10, né? Enfim, e desligava a TV e falava, vamos rezar o texto. Eu odiava aquilo, quando eu era 7, 8, 13, 14, 15 anos. Então, minha mãe chamava a gente para rezar o texto, era uma ladainha de reclamação. Começava, tira o pé do sofá, vai vestir a camisa para rezar o texto. Para de ficar girando o texto, deixa sagrado. Acorda assim para dormir. E eu ficava assim, meu Deus, já vai começar essa ladainha de novo, coisa chata, né? Ninguém podia dormir, mas ela era a primeira que dormia quando começava o texto. E a gente ficava assim. Aí, de repente, ela, quando ela mostra o passamento, Ave Maria, cheia de graça, isso várias vezes na minha infância e adolescência. Várias vezes. E quantas vezes eu estudava internamente? Gostava ou não? Falava também não, porque tinha medo de falar apanhado, né? Você tem muita autoridade de falar nada, você silencia e fica com raiva por dentro. E uma coisa que eu mais odiava era rezar o texto na quarta-feira à noite, quando tinha campeonato brasileiro. Porque desligava a TV, depois do texto, você podia ver e você dormia. Não ia mais ligar a televisão. Falava, Jesus, hoje tem jogo do São Paulo. Vamos ficar se assistindo de novo, né? E ficava revoando por dentro, não tinha internet de se acompanhar, às vezes você ficava naquele radinho que não funcionava, com aquele giratório dele lá, né? Você ficava tentando, de repente, isso aí de novo, né? Hoje, como padre, uma das coisas que eu mais gosto, uma das orações que eu mais gosto, é rezar o texto. É rezar o texto. E era a coisa que eu mais odiava quando era criança e adolescente. Água mole, pedra dura, tanto bate, tanto foi, sabe? Essa oração mole, cabeça dura, então dura. A gente vai adquirir a virtude por meio de uma repetição. Repete uma vez, 2, 100, 1000 vezes. Agora eu entendi. Agora entrou. Eu vou adquirir a virtude por meio da repetição. É como um aluno que para memorizar isso, o que é repetir? Tem um ditado que diz o quê? Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudantes. Quer memorizar? Repete. 1, 2, 100, 1000 vezes. Repetir, memorizei. Vida espiritual do meu jeito. Não tem nada a ver com motivação. Hoje eu não estou com vontade de rezar. Eu não conheci ninguém que falou assim para mim. Padre, eu sou viciado em vida de oração. Eu sou viciado em ficar 3 horas ajoelhado no dia do Santíssimo. Eu sou viciado em rezar o texto. Eu sou viciado em viver a castidade. Já escutou assim? Isso também. Não existe isso. É disciplina, é propósito na vida. Né? Então, quanto mais eu pratico essas coisas, mais graças eu tenho. Uma pergunta para vocês, quem souber levantar a mão, quem tiver coragem. Por que os santos se tornaram santos? Por que Santa Teresinha do Menino Jesus é Santa Teresinha do Menino Jesus? Por quê? O que veio na cabeça? Vocês estão pensando, fala. Por causa da obediência? Quem dá mais? Perseverança na vida de oração. O que mais? Porque Santa Teresinha era humilde, dizendo aqui, mais? Escutar a palavra e colocar em prática. Escutava a palavra e colocava em prática. O que mais? Confiança em Deus. O que mais?
Imitação a Cristo. E como que eu imito Cristo? Eu imito Jesus Cristo com uma vida virtuosa. É isso. Eu percebo que Cristo vive em mim com as virtudes. Com as virtudes que Ele me dá e eu pratico. Mas sabe por que tudo isso que vocês falaram é certo? Mas sabe por que Santa Teresinha de Jesus falou santo, São Padre Cruz falou São Padre Pio, Domingo de Deus falou São Domingo de Deus falou Carlos Artur Beato, Carlos Artur daqui a pouco será canonizado. Sabe por que se tornaram santos? Porque eles não deixaram para depois. Depois eu faço. Lembra da tática do diabo? Eu faço. Eu rezo. Depois eu me converto. Depois eu lavo a louça. Não. Eles fizeram tudo o que deveriam fazer, na hora que deveriam fazer e da melhor forma possível. Esses foram os santos. E por isso eles eram obedientes. Por isso eles colocaram em prática. Mas na hora, não amanhã. Por isso eles eram obedientes. Agora, não amanhã. Yuri, vai lavar a louça. Depois eu lavo. Vai estudar, depois eu estudo. Vamos rezar, depois a gente reza. Depois eu confesso. Vai ler um livro. Depois eu tenho esse livro. E se eles não fizerem isso, começaram, terminaram. E da melhor forma possível. Porque a virtude é interessante. Ela não somente me permite fazer o bem, mas permite dar o melhor de mim no bem. É fazer a coisa da melhor forma possível. É ser virtuoso pela virtude. Não pelo efeito que a virtude causa. Porque às vezes a gente procura Deus desse jeito, né? Pelo que Ele pode me dar. E a nossa oração muitas vezes é fazer uma novena em vista de alcançar uma graça. Enfim. Mas não é esse o sentido de oração. Por que Jesus rezava? Dia 6 nós celebramos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Para que Jesus rezava? Por quê? Era para fazer novena? Era para fazer aqueles pedidos que o homem faz? Sabe o que Jesus rezava? Para nos ensinar o que é oração. Só isso. Oração é intimidade com Deus. E nessa intimidade agora eu peço coisas próprias que Ele pode me dar. É que é intimidade. Santa Teresa de Ávila diz que oração é justamente isso, é estar criando amizade com Deus que é presente. Vocês já estiveram com um amigo? Vocês não ficam calculando o que vocês têm que falar, pensando, simplesmente flui. De repente, nossa, passou já 3 horas, tem que voltar para casa, você não vê o tempo passar. Não é como aquela visita inoportuna que você está lá em casa, não quer receber ninguém, de repente chega um parente que você não gosta. Você tem que ficar fazendo sala ali, o tempo não passa. Às vezes nossa oração é como essa visita inoportuna. A gente senta no último banco da capela e já olha para o relógio querendo acabar. Mas a oração é criar intimidade com Deus. Como Jesus ia rezar no templo, nas montanhas, ia para o templo rezar. E estar em conexão com Deus, em contato com Ele. Às vezes nós falamos, né? Sim, queremos ser santos, mas nós precisamos corrigir certas coisas em nós. Eu quero ser santo, mas eu acordo 10 horas da manhã. Eu quero ser santo, mas eu não lavo a louça depois do almoço. Eu quero ser santo, mas nem sequer eu arrumo o lençol da cama. Eu quero ser santo, mas eu não visito meu parente. Eu não visito meus doentes. Sim, eu quero ser santo, muito santo. Mas eu sou bruto em casa. Eu quero ser santo, mas eu só dou uma resposta. Eu quero sim ser santo, mas eu nunca vencer a maldita pornografia. Mas quero ser santo, mas continua vendo assim no TikTok, sensualizado. Quero ser santo, mas não estou mais um texto na vida. Sim, eu quero ser santo, mas continuo fofocando, falando mal dos outros.
Quer ser santo, vai estar lá com os mexeritos, com julgamento, com os encrenquinhas. Como você é santo? Mudando o meu comportamento. Sabia que a nossa vida sacramental, a missa e a confissão que nós fazemos, ela deve ser traduzida em nós pelas virtudes praticadas. Porque quando eu vou à missa, quando eu confesso, é um contato direto com Jesus Cristo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Padre Samuel, eu tenho muita vontade de ser santo. Eu falo: também? Tenho. Eu queria que o senhor fosse meu diretor espiritual. Chegou uma mulher com esse papo para mim uma vez, que tinha muita sede de santidade, e ela pediu para eu ser diretor espiritual dela. Eu peguei e só joguei uma proposta. Falei assim: tá bom, eu posso ser seu diretor espiritual com uma condição. Qual? Você vai à Santa Missa todos os dias ao longo de um mês. Depois de ir à missa todos os dias ao longo de um mês, você vem para a primeira direção espiritual. E outro, se você for 16 dias, falhar no 17, zero o cronômetro e começa tudo de novo. 30 dias seguidos. Entendeu? Pô, tá bom. Até hoje a mulher não voltou. Até hoje, já tem mais de 3 anos. Ai, eu tenho muita vontade de ser santo. Mas como que eu vou ser santo sem vida sacramental, gente? Sem vida eucarística? Carlos Acutis dizia: a Eucaristia é a estrada do céu. Imagina! Um menino que morreu aos 14 anos entendeu a coisa. São Francisco Mártir, vidente de Fátima, quando Nossa Senhora apareceu a eles e falou: Deus está muito ofendido com os pecados dos homens ingratos. Ele sentiu aquilo tão forte nele, ele disse: a partir de hoje eu vou consolar Deus. 9 anos. Sabe o que ele fazia? A Lúcia, sua prima, ia para a escola, matriz. Ele falava: Lúcia, me deixa lá na matriz. Eu quero visitar Jesus escondido, sacrário. E ele ia para diante do sacrário. E a Lúcia escreve depois os escritos dizendo que, do mesmo modo que ela deixava o Francisco na igreja, ia para a escola, 5 horas depois ela voltava, encontrava o Francisco na mesma posição que ela havia deixado. Ajoelhado, prostrado, rezando: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo Deus. Peço a Deus perdão por aqueles que não creem, não adoro, não espero e não desejo. 1 ano praticando isso. O Francisco, em 1 ano, se lançou na vida espiritual. Quer aumentar a sua fé? É sim. Jesus, o Senhor está fazendo justiça para mim? Eu creio, o Senhor está. Mas aumenta a minha fé. Se você fizer esse pedido, sincero, esse pedido é infalível, não falha. A fé aumenta. Dobra o joelho no chão uma vez e reza essa oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo Deus. Peço a Deus perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não desejam. Além de você pedir para você aumentar a sua moça, sua esperança, sua fé, você está rezando por aqueles que não creem. Faça essa experiência. Jesus, aumenta a minha fé. E aumentando minha fé também, aumenta a santidade, porque justamente eu creio nisso, eu vivo desse jeito. Sutil sacramento, existe coisa mais grande que isso. Ali, Jesus exposto, presença real. Esses dias eu estava pensando, minha irmã me perguntou esses dias, né? Padre Samuel, o que você sente quando você celebra a missa? E você está lá com uma hóstia na sua mão e consagra na sua mão. O que você sente? Nada. Nada. Não precisa sentir nada. Eu preciso acreditar. Sentir outra coisa, não preciso. Eu preciso crer que é isso. Então, o que eu consagro, o que eu faço depois, não tem aflição. Adorando essa missão. Então, Jesus ele quer o quê? Quer ser crido, quer ser adorado por nós. O que Jesus se tornou presente na Eucaristia?
quê? Vai ser sua companhia. Só isso. Porque Ele te ama. Porque Ele nunca te deixou só. Porque Ele quer te ajudar a vencer seus medos, suas fraquezas, suas limitações. Só isso. O trabalho que você faz de a missa todos os dias, Deus desce do céu para a sua companhia. E maior esperança dele. E aí eu só vencer um pouquinho a preguiça, eu cresço nessa atividade. E aqui nós precisamos entender a diferença de duas coisas. O que é propósito de vida e o que é promessas que a gente faz na vida. Promessa. Se eu passar nessa prova, no vestibular, medicina na UFG, eu vou para a Trindade de Arcana. Isso é uma promessa. Se eu arrumar um José, um namorado, eu prometo ir à missa todos os dias ao longo do ano. Se der certo, eu faço isso. Isso é promessa. Propósito é diferente. Eu prefiro ter propósito na vida do que ficar fazendo promessa. O que é propósito? A partir de hoje, eu vou rezar a Santa Missa todos os dias da minha vida. Propósito. Hoje, como padre, eu participo da missa do convento e celebro a missa depois. Se tem público ou não, a missa acontece do meu jeito. Propósito. Só que você entender o que é um propósito? É aquele que te impulsiona para ser fiel àquilo que você prometeu. Uma vez lá no mosteiro, graças a Deus, assim, lá onde eu vivo, tem muitos padres, muitos irmãos virtuosos, que muito me incentivam também a abraçar um pouco a virtude e caminhar para a direção de santidade. Porque se eu ando com um santo, eu não estou santo. Se eu ando com uma pessoa virtuosa, eu sou outro virtuoso. Se eu ando com 3 pessoas inteligentes, provavelmente eu serei o 4. Se eu ando com 3 pessoas que leem livros, eu serei a 4ª pessoa a pegar um livro. Mas se eu andar com 3 idiotas, eu serei o 4º idiota. É assim, as más companhias também os bons costumes de São Paulo, né? Mas é interessante que teve um padre no mosteiro, isso eu admiro muito, né? Certos propósitos que alguém faz na vida. Ele estava celebrando a missa, no qual ele comemorava 66 anos de vida. E na homilia, ele falou que quando ele tinha 16 anos, ele fez um propósito de rezar o rosário completo todos os dias. E ele falava, hoje faz 50 anos que eu tenho sido fiel a esse propósito. Eu falei, uau! 50 anos! Antes dele pensar em sentado, começou a rezar o rosário completo. Durante o tempo do seminário, ele teve provas. Deu universo. Acabou a prova, rezou o rosário completo. Durante esse tempo, sua mãe morreu. E lá no velório da mãe, ele rezou o seu rosário completo. Ele foi ordenado padre. No dia de sua ordenação também, rezou o rosário completo. Seu pai faleceu, rezou o rosário completo. E quantas vezes eu estava lá na adoração no mosteiro, ele chegava da pastoral. Um dia inteiro atendendo mutirão de confissões. Que massacre no pai, vocês não sabem o que é isso. Entendeu o que é mutirão de confissões? Fica na mesma posição sentado durante 5 horas. E quando a vez um pouquinho inclinado, você escuta o pecador. 5 horas seguidas. E no mutirão de confissões, às vezes você fica lá 7 horas, 8 horas, 10 horas. Eu já fui 11 horas de Sagrada Família atendendo confissão. Primeiro sábado do mês. Quando eu saía do confessionário, eu saía tonto. Eu já estava trocando a absolução pelo Pai Nosso. Eu e o Pai Nosso que estás no céu, né? Você já está tão agoniado, você já está tão sem circulação, você já está fraco, precisa tomar um banho, precisa correr, precisa fazer alguma atividade.
eu já não conseguia mais memorizar a fórmula da absolução. De tão difícil que era. Aí eu tinha que pegar o ritual da confissão, colocar lá na página que tem a fórmula da absolução, para eu ler, para eu absorver, porque eu já não conseguia memorizar a coisa. Então cansado que eu ficava fisicamente. E ele chegava no mosteiro, eu pedia no Santíssimo e rezava esse rosário completo. E quantas vezes eu vi isso? Ou às vezes, quando ele estava muito cansado, ele saía andando no mosteiro e rezando o texto. Ia para um lado, ia para o outro, até acabar o seu texto. Mas não ia dormir como completava. Entende o que eu estou falando? Isso é propósito. Custe o que custar, vou agora rezar um texto para o em casa. Isso é propósito. Está chovendo, reza o texto. Tem sol, reza o seu texto. Está calor, reza o texto. Está frio, acende um fogueiro e reza o texto. É um propósito da vida. É um propósito. E é isso que nos move para a vida de santidade. É o amor. É o amor a essas coisas. As coisas mais pequenas da vida. Se eu coloco amor, daí ganha a santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus percebeu isso. Ela queria falar para ela: eu quero ser padre, eu quero ser bispo, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar o mundo. Só que ela pensava assim: mas eu via que eu não podia ser padre. Sou mulher, eu não podia ser bispo. Eu não posso ser missionário, eu vou no Carmelo. Mas eu entendi que os mártires só podem dar a vida por Jesus se eles morrem por amor. Eu só posso evangelizar se eu amo Jesus Cristo. Eu só posso evangelizar os outros se eu amo. Então, o amor é o segredo da santidade. Eu perguntava a quem vai me ensinar aí. Domingo é obrigação, não tem nem como discutir isso. Mas se eu quero crescer no amor a Jesus Cristo, o propósito de missa diária, o máximo de missas possível na semana, agora eu vou para amor, não vou para obrigação. Domingo pronto, não obrigado, mas quinta-feira é facultativo. E por ser facultativo, eu fiz essa opção para mim. Tão bonito lá na escola de Nazaré, as crianças poderiam chegar às 7 horas para a aula, chegam às 6h15 para participar da missa. Tudo pirralhinho assim, que não tem nem noção do que é a vida e do que é participar da missa. E você percebe que não é uma coisa forçada para os pais. Porque às vezes os pais nem estão lá. Os pais deixam eles lá e vão embora para o trabalho, sei lá o que, mas poderiam chegar para ele mais tarde. Mas estão lá, tentando o que você está falando, não entendeu nada, mas já está a sementinha sendo plantada. Sabe? E piedoso, e surdo, e bem. Agora imagina, uma criança que comunga aos 6 anos de idade, quando chegar com 12 anos, quando alguém vai fazer a primeira comunhão aos 12, quanta graça se recebeu ao longo de 6 anos? Agora, tira Jesus da vida de um adolescente para você ver, olha o mundo jeito que está. As ideologias, o homossexualismo, a pornografia, o tráfico, a droga, a bebida. Então, aprender a fazer as coisas por amor, só isso. Santa Teresinha diz uma coisa que eu tenho quanto tempo? Eu tenho 5 horas. Não. Eu ainda tenho que rezar hoje. Eu tenho quanto tempo? Pronto, faz 5 minutos. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz: se eu pegar um alfinete, uma agulha do chão, e pegar essa agulha por amor e colocar em cima de uma mesa, eu salvo uma alma. Eu fiquei pensando, o que é pegar uma agulha do chão? Não é nada. É um ato insignificante. Não vai pegar ou não pegar, não faz isso. Mas se colocar amor nessa ação, Jesus, por amor a vós, por amor a vós, eu vou arrumar meu quarto. Vou arrumar meus gavetas, meu guarda-roupa. Por amor a vós, agora eu quero fazer mais uma hora de oração.
Mas Jesus, por amor a nós, eu vou atrás de falar, mas eu vou silenciar, por amor. E Santa Teresinha, ela aprendeu isso tão bem, amar, e salvou tantas almas na sua vida escondida, que era chamada na igreja de padroeira das missões. Sabia? 2 santos padroeiros da missão. São Francisco Xavier, jesuíta, que foi para a Índia, Japão, China, batizou muita gente, evangelizou muita gente. E Santa Teresa do Menino Jesus, que não saiu do Carmelo, entrou aos 14, 1 aos 24. Escondida. Rezando, silenciando, escutando, salvando o mundo. Diz Santa Teresa salvou tantas almas quanto São Francisco Xavier. Porque rezar também é missão. Contemplar também é missão. Quem é que salva é Jesus Cristo. Eu estou unido com ele, agora tem que fazer salvação. Santa Teresa, ela aprendeu a cantonar no convento. Tinha uma freira muito chata, muito difícil. E essa freira, sempre, toda vez que ela aproximava, Santa Teresa aproximava dela, essa freira irritava muito ela. Quando ela lavava a roupa, ficava batendo a roupa no banho, e a água ficava pingando, respingando em Santa Teresa. E ela ficava toda assim. Aí a freira olha, mas pensa que a freira fazia para irritar, ou talvez não, era inconsciente. A pessoa, porque tem pessoas que elas sabem ser muito inconvenientes, nem sem intenção de ser inconveniente. São pessoas chatas que têm o dom de ser chatas, só isso. E a Santa Teresinha, sempre quando essa freira fazia qualquer coisa, Santa Teresinha silenciava, aceitava o sofrimento e oferecia a Jesus. Ô Jesus, é por vossa mão. E várias vezes. Quando essa freira vinha de novo, ela gostava da companhia dessa freira, mas ela chegava, ela sorria para a freira. Eu ficava pensando assim, nossa, parece uma certa hipocrisia, uma falsidade, mas não é isso. É algo domínio. É colocar atitude. Ah, Deus, eu quero o dom da paciência. Quer ver essa teologia? Eu vou te dar ocasiões para você praticar a paciência. Uma vez, 2, 100, 1000 vezes. E ela praticou 1000 vezes a minha paciência com essa freira. Tanto que certa vez essa freira aproximou dela e falou assim, Teresinha, parece que você é a única freira nesse convento que gosta de mim. Nem ela sabia que Santa Teresa era a que mais odiava, né? Era que tinha menos gosto por ela. Mas era aquela que era mais caridosa com ela. Mesmo contra a vontade de Santa Teresinha sorria. Era auxiliar dela, quando ela precisava. Quando passava com a bandeja de roupa, deixa eu postar. Oi, irmão, tem que eu te ajudar na peixe? Você está bem? O que está acontecendo? Entende? É colocar amor em tudo que você está fazendo. Tem um documento muito bonito da Igreja Católica, Lumen Gentium. Alguém já leu? Concílio Vaticano II. É um documento, diz uma constituição dogmática sobre a Igreja nos tempos atuais. Muito bonito. Esse documento, Lumen Gentium, ele tem 8 capítulos. O primeiro capítulo vai falar o que é a igreja. O segundo capítulo vai falar sobre o povo de Deus. O terceiro capítulo vai falar sobre a constituição hierárquica da igreja. O papa, os bispos, os padres, os leigos, como que funciona essa hierarquia. Depois, a igreja pensou como que a gente poderia colocar a igreja no todo dentro do mesmo documento. O capítulo 5 fala sobre os leigos. O capítulo 4 fala sobre os leigos. E o capítulo seguinte, o quinto, falava sobre a vida religiosa. Ser padre, religioso, com votos de pobreza, castidade e obediência.
Então a igreja resolveu colocar entre os leigos e os religiosos um capítulo, capítulo 5. A santidade universal é para todos nós. Porque antigamente tinha a ideia de que para ser santo eu precisava entrar no convento. Porque então para lá, vou me santificar, vai ter pessoas inoportunas e eu vou me santificar. O Concílio Vaticano II entendeu que a santidade não é somente para padre e freira, também para leigos, também para casados. Se você pegar após o Concílio Vaticano II para cá, quantos leigos foram para os altares? São Luís Martão, Santa Zé, também Santa Teresinha, Carla Cruz, Pier Giorgio Frassati. Tem aqui no Brasil tantos beatos e veneráveis leigos. Esse chefe, né, que era sufista. Tem aquela Albertina lá do sul, que morreu para defender a pureza da cidade. Tem uma moça, Isabel Cristina, que queriam estuprar ela e ela preferiu morrer, e morreu esfaqueada. Santos que imita Santa Maria Gorete no nosso Brasil. Um país tão ligado à sensualidade, ao carnaval, à promiscuidade, e santos mártires da pureza. Será que Deus tem uma fronteira para nós? Beata Isabel Cristina, brasileira. Agora esse beato Carla Cruz, 15 anos. O povo às vezes fala assim, o beato Carla Cruz era o santo da internet. Não! Ele era santo porque ele tinha ouvido vida com Jesus. E nessa união ele usava a internet. Mas ele não foi santo porque ele usava a internet. Mas como santo, usava a internet. Vocês sabiam que a primeira biógrafa do Carla Cruz foi a mãe dele? Para uma mãe escrever a biografia do filho e dizer assim, ele é santo, você pode acreditar. Porque sua mãe te conhece. Sua mãe conhece todos os seus podres. Ela sabe se eu sou preguiçoso ou não, se eu sou obediente ou não, se eu sou virtuoso ou não, se eu rezo ou não. Minha mãe sabe. Ela sabe o filho dela. Os podres e as virtuosas. E ela atesta: o meu filho, eu não tenho nada a falar com ele. Isso é muito bom. Quando ele foi ser beatificado, a primeira coisa que fez lá, porque tipo, quando você for ser beatificado, ser canonizado, ser santo, a primeira coisa que Roma vai designar é alguns padres para serem advogados do diabo. Eles vão fazer de tudo para achar qualquer impedimento para você não ser canonizado. Quando o Beato Carla Cruz morreu, ele estava em forma de santidade, a primeira coisa que pegou nele foi o computador dele. Se achasse qualquer coisa lá dentro contra a fé ou a moral, se visse qualquer pesquisa pornográfica, o processo dele teria sido barrado. E passou. E lá no Vaticano eles fazem aquela varredura de polícia, sabe? Do FBI. E minha mãe não tinha nada para falar contra, nem a igreja não tinha nada para falar contra. A igreja, antes de declarar que alguém é santo, ela tem que comprovar até o último gota. E vai ter padres que vai pesquisar até o fim, para não deixar você ser canonizado. Mas não achou nada na mão, não pode passar o processo. É assim. É um crime ferrenho. Mas o Santo Carla Cruz, Beato Carla Cruz, Santa Teresinha, por que eles se tornaram santos? Isso, 10 na prova. Não deixa para depois. Então não deixa mais para depois, a partir de hoje. Se antes você não costumava dobrar a sua cama, nem arrumar seu guarda-roupa, agora não pode mais deixar bagunçado. Tá bom?
É isso. Santidade é fazer o que deveria fazer, na hora que deveria fazer e da melhor forma possível. E não tem nada a ver com motivação. Ah, hoje eu estou motivado, hoje eu estou alegre. Não tem nada a ver. É propósito, não é promessa. Porque tem gente que faz muita promessa na paternidade, vocês já viram? Tem julho, vai aberto, mas vai com uma de cerveja na mão. Chega lá, não confessa, não comum, isso comum, não tem mal. E a vida continua a mesma bagaceira de sempre. E não adiantou nada essa peregrinação. Nada. Agora, se eu for para cuidar, para agradecer uma graça alcançada, e vou me confessar e vou comungar, aí sim tem fruto. Mas se eu faço uma boa confissão, se eu reconheço, se eu ponho propósito, se eu valorizo, se eu perdoo, se eu rezo, aí a vida, ó, deslancha. Isso é santidade. Pensa mais ele, Senhor, aumenta minha fé. Faz mais adoração. Reza mais um texto. Silencia mais. Leia um livro, um livro católico. Leia a vida do santo. Pesquisa a vida desses beatos brasileiros. Procura no Google, santos brasileiros, beatos brasileiros. Leia a vida de um deles, se espelha. Conhecendo minha fé, eu posso viver minha fé. Pensamos no dia de hoje, essa graça, né, de que a nossa vida seja uma correspondência àquilo que Deus tem. Porque santidade é isso, é uma vida do mesmo Jesus. Não existe santidade sem vida sacramental. É bom ter um grupo de oração assim. Isso deve ser um complemento à minha vida cristã, à minha vida sacramental. Não uma substituição. Se isso aqui ajuda de vocês a crescer na intimidade com Deus, continua. Perfeito. Está me ajudando a entender minha fé. Mas é daqui para os sacramentos, é daqui para a missa. Eu não posso preferir um grupo de oração e a missa mais chata. Não é isso. Na entrevista com Jesus, vai sair daqui para o sacramento, sair daqui para a vida com Jesus. Aí o nosso apostolado tem força. Aí o nosso amor vale a pena. Aí a minha família é transformada. Aí eu transformo o mundo, eu estou transformando o meu mundo, a minha família, aquilo que Deus me deu para administrar. Alguém tem alguma pergunta do que eu falei, de alguma coisa relacionada a isso? Falem agora ou se calem para sempre. Não? Tudo claro? Só clicar na vida, né? Fácil. Alguma pergunta? Não? Yuri? Não? Pronto. E agora o que faz? Acabei. Rezar? Finalizar? Pronto. Então fiquemos de pé. Rezemos uma Ave Maria, agradecendo também a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, pelas nossas casas, pelas nossas realidades, trabalho, vida cristã, pedindo também que nós possamos crescer na intimidade com Deus, com os sacramentos, com a oração, que assim também possa aumentar a nossa fé, o nosso amor à Santa Igreja. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora do Seu Imaculado Coração, do glorioso São José, que a vida, a família, as intenções, o trabalho, a saúde, os propósitos e os planos de Deus na sua vida sejam protegidos e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.